Boa noite. Estamos aqui na nossa série de lives de terça-feira, lives do projeto Offloading. Cada terça-feira eu trago aqui um conteúdo, um conhecimento, uma especialista para conversar com a gente sobre algum tema. E vocês sabem que dentro do projeto Offloading, a parada toda é a gente concretizar os nossos sonhos, né? Fazer a manifestação concreta, real aqui no mundo, daquilo que a gente idealiza, daquilo que a gente planeja, mas por algum motivo depois não consegue executar. Ou às vezes é porque a gente nem consegue tomar uma decisão, às vezes é porque a gente não sabe colocar uma prioridade, às vezes é porque eu não tenho nenhuma visão, né, de para onde eu quero ir, para qual é a minha visão de futuro. E às vezes eu sofro de alguma paralisia, eu até tenho toda essa noção de onde eu quero chegar, mas eu fico paralisada. Uma das coisas que eu percebo acompanhando as pessoas que participam do projeto Offloading é uma falta de confiança em si mesma para ir em frente, para prosseguir, para executar o que ela mesma deseja, para construir as oportunidades que ela deseja viver, ter no futuro. E isso se manifesta na gente de um jeito muito fácil de detectar. É aquela coisa do medo da exposição. Então, quando eu não tenho confiança em mim, eu mostro para mim mesma que eu tenho essa questão quando eu tenho medo de me expressar. Me expressar não é necessariamente só falar, ou escrever, ou postar, publicar. Me expressar é fazer, ser quem eu sou, né? É ser o meu ser íntegro, viver o meu ser íntegro, a minha integridade, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir coesos. Se eu não confio, eu duvido ou do pensar, ou do sentir, ou do agir, e eu não toco em frente. Eu fico nessa paralisia, só desejando um futuro, idealizando algo, uma resolução de ano novo, por exemplo, mas não se toco para frente. Então, a confiança ela é muito importante. Eu preciso acreditar nas minhas capacidades, eu preciso acreditar nas minhas habilidades, eu preciso acreditar no meu potencial para dar os passos que vão me levar até o lugar onde eu quero chegar. E eu detecto essa falta de confiança em mim por uma introversão. Eu não quero colocar aqui bem explicadinho para não ficar confuso, tá? Uma introversão que atrapalha esse meu propósito. Então, assim, eu não tô querendo dizer que introversão é ruim, tá, gente? Não é isso. E que introversão é uma coisa que atrapalha. Introversão é uma característica, extroversão também é uma característica. Algumas pessoas são mais extrovertidas, outras são menos extrovertidas. Não significa que quem é mais extrovertido sempre consegue o que quer, não é isso. Tem momentos que o que eu mais preciso é ficar mesmo na introversão, tá? Mas a introversão nociva, digamos, é aquela que me impede de me expressar no mundo. E me impedir de me expressar no mundo é me impedir de conquistar os meus sonhos também. E tô falando isso, gente, porque apesar de não parecer, eu sou uma pessoa super tímida. Quando eu falo assim, eu sou tímida, as pessoas olham assim, imagina, vai lá na internet, fala sempre, sobe no palco, etc. Mas não é fácil pra mim, apesar de poder parecer. Pra eu fazer isso aqui, gente, teve muito treino. Eu tive que vencer essa introversão que me paralisava. Então, para vencer essa introversão que me paralisava, eu tive que investigar, né? Que medo era esse que tinha por trás dessa introversão? O que estava ali que estava dando esse suporte para eu continuar introvertida e não fazendo aquilo que eu queria, né? Não concretizando os meus desejos. E aí a gente descobre, né, que a gente tem medo de ser rejeitada, medo de ser desaprovada, medo de parecer ridícula, medo do que vão pensar, do que vão falar, medo, né, de não ser aceita de alguma maneira. Então, isso faz com que a gente vá destruindo a nossa confiança ou fique paralisada numa situação e deixa o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso ideal ali. Como uma pulga que vem o tempo todo aqui, né, na minha orelha. Olha, tu queria estar fazendo tal coisa. Para fazer tal coisa vai ter que vencer essa etapa de se expressar.
E se eu não me expresso, fica só sendo uma voz aqui, uma voz que vai me corroendo, que vai me atrapalhando, que vai me deixando triste, que vai me deixando ansiosa ou deprimida, né? Atrapalha tudo. Me traz uma infelicidade. E como eu estava falando para vocês, eu sou uma pessoa tímida. Então, eu já fiz muitas palestras. A primeira palestra que eu fiz, gente, eu tinha 18 anos. 18 anos eu tinha. Não, minto, desculpa, 19 anos. Eu trabalhava numa empresa e precisava de uma... Eles ganharam uma vaga para dar uma palestra num congresso de informática, chamava informática naquela época, nem chamava tecnologia da informação. E aí falaram assim, não, tu vai apresentar uma palestra aqui sobre qual tema? Aí eu falei, qual tema? Daí eles fala de banco de dados. Daí eu, tá bom. Fazer o quê, né? Tô aqui no meu trabalho, aí eu fui lá, pensei numa apresentação, o que eu ia falar, tal, meio que estruturei. Tô lá executando a minha primeira palestra, deu aquele branco. Eu tive um branco na hora, gente. O que eu vou falar aqui? Aí eu falei assim, os relatórios desse banco de dados são lindos. E aí as pessoas todas... Imagina uma palestra técnica, né, gente? Aquela galera toda esperando assim, falando... como é que se usa isso aqui? E eu falando que a coisa era bonita. Beirou o ridículo. As pessoas ficaram me olhando assim, tipo... O que essa mulher tá falando? Então, assim... Passei ridículo. Passei ridículo. Pra começar a fazer vídeos na internet, gente, eu treinei muito. Muito, mas muito. Eu fazia vídeos assim, eu queria muito fazer a publicação do projeto Offloading, né? Compartilhar o projeto como ele estava construído. Esses conteúdos, com conteúdo de mulheres que correm com os lobos, etc. E eu tentava fazer os vídeos. Aí eu fazia os vídeos e eu começava a dar risada de mim mesma. Eu me atrapalhava toda. Sabe aquele blá 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 blá, não conseguia falar. Saía tudo errado. Deixava cair. Eu tenho até uns vídeos onde cai as coisas, sabe? Não tinha estrutura e não tinha nenhum conhecimento. E aí o que eu fazia era o seguinte, eu gravava o vídeo e mandava pra minha filha. Minha filha não morava comigo naquele ano, naquele primeiro ano, porque ela só veio morar em casa de volta depois da pandemia. Eu gravava o vídeo e mandava pra ela, porque ela era atriz, né? Então ela tinha todas as técnicas, né? Se posiciona de tal jeito, procura uma luz em tal lugar, ensaia assim, assim, assado. Ela ia me dando dicas. Então assim, para eu vencer essa timidez, essa introversão que eu tenho e que as pessoas podem até achar estranho, porque eu faço muitas coisas assim de exposição, mas eu tenho a introversão, eu pedi ajuda para minha filha. E ela, por ser especialista na área, me ajudou muito. Sabe quanto tempo eu ensaiei para começar a publicar o meu primeiro vídeo? Entre o primeiro vídeo que eu gravei e o primeiro vídeo que eu publiquei? 3 anos. 3 anos. Não foram 3 meses, foram 3 anos. Para eu construir a confiança, para eu construir a coragem, para eu ter, sabe, a prática de falar para a câmera, que é a coisa mais esquisita, era a coisa mais esquisita para mim. E eu já tinha nas minhas costas mais de 40 palestras, tá? Eu já tinha muita bagagem aí de falar em público, de me expressar no mundo, já tinha feito muitos projetos, já tinha construído as minhas casas, mesmo assim, levei 3 anos, tá? Então, o que eu percebo, né? E eu percebo isso acompanhando as pessoas que eu vou trabalhando na minha mentoria. Todo mundo tem esse problema, esse medo da rejeição, medo da desaprovação, medo da não aceitação, medo do ridículo. E pesquisando a respeito do assunto, vocês sabiam que o medo de falar em público é o medo mais relatado pelas pessoas? Mais do que medo de morrer? Mais do que medo de perder alguém? Mais do que medo de ficar sem dinheiro, ficar sem emprego? Mais do que medo de ficar doente? É o medo de falar em público. O medo mais paralisante é esse. Por quê? Porque junto com falar em público vem a potencial rejeição, não aceitação, desaprovação, sensação de ser ridícula. O julgamento do outro. A gente está dando muito valor para o julgamento do outro. Então, por isso, tô trazendo aqui hoje uma especialista, uma mulher que conhece disso, que trabalha com isso, que é a Mariana Gonçalves, minha colega de CLN, Sororidade, e também gestora da Vox2U Florianópolis, que é uma escola especializada para isso.
Então vamos convidar a Mari para participar aqui e vamos bater um papo sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas específicas a respeito, né, de construir a confiança para se expressar no mundo, pode colocar aqui no chat, tá bom? Vamos ver aqui, vou chamar a Mari. Ver se ela já recebeu aí o convite. Olá, boa noite. Oi, oi. Tudo certo? Boa noite, querida. Tudo bem? Aqui. Tá me ouvindo Áudio tranquilo? Tá bom? Tá bem. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. A Mari, ela é um exemplo de coragem, de autoexpressão, porque ela saiu lá do interior de São Paulo e veio morar aqui num desafio de abrir essa escola especializada aqui em Florianópolis, do zero, tá? E sabe, gente, ela tem entre 25 e 30 anos, ela não tem nem 30 anos de idade. Eu fico pensando, meu Deus, eu queria ter a confiança que a Mari tem quando eu tinha entre 25 e 30 anos. Muito bem. Conta pra nós, Mari. Olha, estou muito feliz de estar ouvindo a sua história também. É inspiradora. Eu acredito que você, para mim, é uma grande inspiração de pessoa, de empreendedora. Então, estar aqui é muito bom, é muito agregador. E por que eu tive coragem? Porque eu acreditei muito, né? O sonho, ele estava na frente de qualquer coisa. E por que eu acreditei muito? Porque eu tinha um projeto concreto. Eu tinha aquele projeto que era a escola. Eu tive a minha transformação através da oratória, através da comunicação, através de trabalhar a minha comunicação, tanto na minha vida pessoal quanto nos projetos profissionais. E eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, acredito que a coragem ela só veio porque eu tinha tomado a decisão de que era isso que eu queria. Então, fez toda a diferença para mim. E assim... Nossa, a decisão, gente, olha só o que ela acabou de dizer. Ela já começou a aulinha, viu, gente? Aulinhas de Mariana. A primeira coisa, um claro propósito, uma decisão, um rumo, né? Um alvo. Eu costumo dizer, Mari, que é assim, ó, tu vai escalar uma montanha, a primeira coisa que tu tem que fazer é jogar a âncorazinha lá, o gancho no lugar onde tu quer ir. Sem aquilo, tu não vai escalar nada. Foi isso que a Mari falou, gente. Com certeza. Aí, e ó, é muito legal, eu aprendi muito contigo. Na verdade, é algo que para mim é novo. É entender que as decisões tomam outros rumos, né, no caminho também. Porque quando eu tomei a decisão de vir para cá, eu tinha um propósito com a escola. Eu tinha uma mentalidade. E com o processo, vivenciando, entendendo o que estava acontecendo, eu fui vendo que, na verdade, eu me encaixava em outra realidade. Então, eu teria que me abrir dentro desse espaço. Então, Mariana, traduz isso que está muito fora da realidade. Eu tinha o propósito de vir para cá e trabalhar na parte de gestora, atrás das câmeras. Né? Não estar na câmera, não estar no palco, não estar me expondo. E quando eu cheguei aqui, eu observei que eu precisaria fazer isso, para que eu pudesse ajudar com a marca e também mostrar o meu case. Agora eu também vou contar um pouquinho lá atrás. Eu sou do balé clássico, então sempre fui apaixonada por palco. E aí todo mundo fala, então para você foi fácil. Começar a dar palestra, workshop, gravar live. Não foi fácil. Não foi, porque são habilidades muito diferentes. Então eu sabia subir num palco, mas eu não sabia falar. Não sabia pegar no microfone. Até hoje eu tenho uma grande dificuldade de trabalho e me desenvolvo muito dentro do microfone. Que é algo que ainda limita a minha fala. Então, assim... Exatamente. E é um processo que tu vai aprendendo, né, Mari? Quanto mais pratica, melhor fica, gente. É real isso. Eu passei 3 anos praticando meus vídeos, tá? E olha que eu ainda cometo atrocidades. Eu sei. Eu que dou risada, porque eu vou fazer o quê? Com certeza. Momento, né? É isso. Travou tudo aqui, porque minha tela travou tudo. Ah, então tá bom. Qualquer coisa me avisa, hein? Que aqui então não, tô te vendo. Agora voltou. Voltou? E voltou. Então, por que eu quis comentar sobre isso? Bem. Porque a comunicação, você saber se expor, o medo de falar em público, ele é diferente para cada pessoa em cada situação. Às vezes você tem alta performance num vídeo, chega numa reunião online, onde você tem outras características envolvidas, você tem dificuldade. Às vezes está super tranquilo subir no palco, aí vem um microfone, que é um novo desafio, e muda completamente. Então, a gente às vezes se cobra, né? Não, mas eu falo bem, eu me comunico bem, por que eu não estou conseguindo fazer?
às vezes não treinou, não se preparou, e a gente tem que entender que tudo isso são campos diferentes. A gente vai ter capacidades diferentes para cada coisa. Dá para treinar tudo. Dá para ter uma boa performance em tudo dentro da tua naturalidade. Que é o que a gente trabalha, é o que a gente faz. Mas tem que entender que é treino de cada área, é treino de cada coisinha. Por isso que a gente ainda, que nem eu brinco com todo mundo, as pessoas falam, Mariana, mas então tá tudo certo. Ixi, eu tenho muito, tô no começo aprendendo a me comunicar, aprendendo a falar em público, tendo essa coisa da autoestima e autoconfiança para poder expor a minha ideia, defender essa minha ideia, que não é assim. Então, eu tô no processo de aprendizado. Então, olha só, gente, a Mari falou um negócio que, ó, eu vou dar os meus relatos aqui, tá? Porque eu passei mesmo essas coisas, né? Primeiro eu tive que vencer lá o medo de dar palestra, né? Aí fui, porque eu simplesmente não tinha outra opção. E fui. Aí eu comecei a dar palestra. Palestra foi uma coisa que, dava aquele frio na barriga, os 30 segundos iniciais ali, né? Aquela coisa, daí daqui a pouco passa. Eu até tomava, gente, olha os segredos sendo revelados. Eu tomava um treco chamado Se Acalme. Não, minto. Calma Pax. Que é tipo uma passiflora, é um negócio maracujina. É tipo um negócio assim. A minha mãe que me deu uma vez, que eu fui fazer uma palestra e eu tava muito nervosa, mão gelada, mão suada. Eu, meu Deus, eu não vou conseguir falar nada. Tu sabe tudo daquele assunto, mas não vai conseguir falar. Porque eu já tinha feito aquela palestra várias vezes, mas aquela especificamente eu tava com muito mais desespero, ansiedade. Por quê? Minha mãe tava na palestra, minha irmã tava na plateia, era aqui em Floripa. As outras palestras eu tinha dado tudo em Brasília, São Paulo. Era aqui, eram pessoas que me conheciam. Se eu errasse, se eu fosse rejeitada, desaprovada aqui, teria uma relevância muito maior para mim. Então, abalou a minha autoconfiança de um jeito que eu, nossa, então tomei essa maracujina ali, tá? Agora, beleza, né? E quando eu fui subir no palco para cantar? Nossa, foi outro problema, outro drama, outra timidez, outra introversão, como a Mariana falou, tu pode ter a habilidade de fazer palestra, mas aí tu vai fazer uma reunião, não é bem assim. Então, quando eu fui subir no palco para cantar, tudo de novo. Aquela introversão lá de trás, aquele medo lá de trás, voltou tudo. Era uma outra forma de me expressar. Falando numa palestra era de um jeito, cantando é de outro, fazendo uma live é de outro. E a gente precisa, né, construir essa confiança em cada... E você falou uma coisa muito legal do emocional. Nossa comunicação é totalmente dependente do nosso emocional. Às vezes é a mesma palestra para o público, ou vamos trazer uma outra realidade. É no dia a dia que você treina pessoas, está conversando com pessoas, só que o teu emocional naquele dia está diferente. Algo aconteceu contigo está diferente. Tudo isso vai ser expressado. Tudo isso pode te gerar ou tanto uma boa confiança quanto ruim. Então pode gerar aquela insegurança. Até não vou tão longe, eu vou ontem. Ontem à noite eu tive um desafio, estou acostumada, no mesmo ambiente com pessoas que eu já conhecia, porém de uma forma diferente. E eu senti aquele nervosismo pré-preparação que eu falei, o que está acontecendo? Parece que eu nunca fiz isso aqui, eu já estou acostumada. Só que aí eu olhei para tudo isso, que a gente pode até falar, usei uma técnica da ancoragem, da segurança, olhei para tudo isso como outro ponto. Ai, que gostoso, se eu estou sentindo tudo isso, é porque está me motivando, está sendo algo que vai ser desafiador, vai ser algo... Exatamente. E aí, naquele momento, quando eu fui fazer, eu senti muito bem, e aos poucos, que às vezes a gente demora um tempinho, dá uns 5 minutos, a gente respira e gera toda a confiança. E a ancoragem, acho que você também comentou um pouquinho, né, no relato, antes de eu ter entrado, ela é uma ferramenta assim, fundamental para a autoconfiança, autoestima, para você poder expor. Que é você ter recursos que te trazem um bem-estar para você se preparar, para você fazer. Eu estava, antes de começar a live, eu estava aqui repetindo consoantes para minha dicção ficar melhor, porque eu sei que eu falo rápido e dependendo de como eu falar, atropelo palavras. Se eu estiver mais ansiosa, piorou o negócio. Então, a gente usa várias outras técnicas, uma música gostosa que nos acalma, um calmante, quem sabe, também não pode dar uma ajudada. Mas tudo isso dentro da ancoragem, ela vai facilitando para que a gente exponha
aquilo que realmente está ali dentro. O problema é que tá aqui. E a gente se cobra, né? Porque tá aqui, tá aqui. Agora, como tá saindo, que é um grande dilema. Nossa, gente, isso é tão importante, porque eu pergunto a vocês, né, que estão assistindo ou que vão assistir depois, quantas vezes você deixou de se expressar por medo, né, por não saber, de repente, usar uma técnica que te tira dessa situação emocional desesperadora, ansiosa, e te deixa de volta nesse centro, que é expressar aquilo que tu queres falar a tua verdade, falar o teu conhecimento. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei durante uns 8 anos, acho, numa empresa americana. Eu era a única brasileira, então era todo mundo falava inglês. Eu nunca fiz curso de inglês. Tudo que eu sei de inglês foi porque eu fui estudando sozinha. No começo, nos 2 primeiros anos, eu ia nas reuniões coletivas que tinha gente do mundo todo e eu ficava calada. Eu tinha ótimas ideias e não falava nenhuma, por medo de errar e falar inglês. Ou seja, a empresa perdeu, eu perdi, né? Todo mundo perde quando a gente não se expressa. Por causa desse medo, Mari. Então, construir a confiança. Como é que nós vamos fazer para construir essa confiança? Treinando. Eu acho que é vamos pelo meu exemplo, como eu falaria, tomando uma decisão, porque tem que partir disso, né? A gente vai ter que pôr uma energia, vai ter que se empenhar e treinando, gravando, tem que postar vídeo, grava. Eu brinco assim, ó, existe um processo. Você tem que gravar vídeo, selfie, começa conversando só no espelho do banheiro. Aos poucos você coloca uma câmera desligada, aí você liga ela sem dar play. Vai ganhando a confiança naquele momento. Você tem que subir num palco e falar com pessoas. Sobe e fica quietinho. Sobe, canta uma música, dança. Só você com o palco. Vai dando tempo para você se acostumar com aquele recurso, dando tempo para você se acostumar com aquele ambiente. Porque às vezes é novo. E a gente se cobra de estar preparado para algo que a gente nunca foi treinado. Então a gente não é tão cultural nossa, né, no Brasil. A coisa do vamos se preparar para falar bem, vamos se preparar para se posicionar, vamos apresentar bem argumentos. Não é assim. A gente, na verdade, foi preparado de uma outra forma. Então, tudo isso... Sim. Para ser papagaio e repetir as coisas dos outros. Né? Falando a real aqui. E eu falo para todo mundo, qual que era a nossa exposição quando a gente era criança? Era vai na frente porque vale nota. Então, tinha já a pressão, a cobrança, do que tava valendo. Tava ali, você tava no fogo cruzado. Ou você saía bem, ou você poderia repetir de ano, reprovar na matéria, ter que fazer recuperação. Então, algumas crianças não, né? Algumas crianças vieram do teatro, da dança, mas no geral a gente pode pensar na escola nesse sentido. Então, tudo isso nos inibiu para que a gente chegue hoje e ache que tá pronto. Aí a pessoa fala assim, tá, mas qual que é a pílula mágica que eu tomo? É treinar? Não existe uma pílula, é um processo. E aí você vai ter que ir ganhando confiança aos poucos. Eu acabei de falar. Tem que fazer uma reunião online. Começa conversando com um amigo próximo, alguém íntimo. Tenta fazer com ele. Depois você pega o computador. Tudo isso você vai aos poucos se acostumando. Não vai se assustando, né, de imediato. Porque às vezes o susto já te bloqueia. Nossa, o que a Mari está falando, gente, é procurar um ambiente seguro onde você possa treinar o que você quer expressar. Eu quero trazer isso para dentro do contexto de tudo na vida. Eu preciso falar uma coisa difícil com meu marido. Treina num ambiente seguro. Bom, é uma história minha e do meu marido, eu não posso compartilhar com ninguém, então vai lá na frente do espelho, né? Agora, preciso me posicionar no meu trabalho mediante uma decisão lá qualquer e não tenho, né, esse apoio. Sei lá, conversa com uma amiga. Pode ser, a expressão, ela pode ser, no mínimo que a gente está fazendo, numa coisa 1 a 1, numa coisa maior, no trabalho, pode ser na família, pode ser artística, não é necessariamente só uma live, não é necessariamente uma coisa que é bem exposta, no sentido de todo mundo pode ver. Pode ser só posicionamento que, por não ter confiança em mim, eu não me posiciono, não me expresso. Eu seguro, eu guardo pra mim. Sabe o que acontece? Cria um bolo aqui na garganta quando a gente faz isso. Só vai levar a gente pra doença. Não vai levar a gente pra lugar nenhum. Não vou pro meu futuro,
não vou para onde eu quero ir e ainda fico com um bolo na garganta, diminuindo cada vez mais a confiança em mim. Então precisamos construir essa confiança. A confiança pode ser construída, né, Mari? Nossa, lindo. A gente vai juntando as informações, mas é muito legal. A confiança, ela é um processo. Eu também acho, ao meu ver, que ela leva a vida toda, né? Porque às vezes a confiança, ela tá ali para alguma garantia e mudou algo, você vai ter que construir ela de novo para aquilo. Na vida pessoal, nossa, eu tô até comentando isso porque eu passei por isso. Ultimamente, eu tive que construir eu tenho minha confiança em alguns pontos e eu tive que construir muito a minha confiança para outros pontos. E como que eu fiz isso? Olhando e trabalhando, desenvolvendo aos poucos. Eu vou falar algo da comunicação que a gente pode usar também para qualquer coisa, inclusive para confiança. Espelhar muito naquilo que você gosta do resultado. Então, bons livros, bons oradores, bons palestrantes, copiar eles, modelar eles aos poucos. E tudo vai te trazendo essa confiança também, do que você pode se tornar. Você tem a capacidade de fazer. Então, você consegue executando, consegue olhar. Você tem uma grande referência. Eu gosto muito de um tipo de comunicação, um tipo de pessoa. Eu posso me espelhar. Assim como qualquer outra coisa. Eu gosto daquele tipo de relacionamento. Eu tô vendo ali aquele relacionamento, eu gosto da forma com que eles conversam. Eu posso me espelhar e tentar comunicar de uma forma. Então, tudo isso vai gerando a nossa confiança, porque a gente vai vendo, é possível. Alguém fez, então vamos lá, vamos tentar. Claro, que a partir do momento que a gente começa a tentar, a gente vai colocando muitas características nossas. Você vai mudar, né, da forma original que você modelou, não é nem copiar, mas modelou. Só que você teve um ponto de partida e algo para alcançar. Nossa, e sabe o que eu acho que existe uma beleza oculta quando a gente aprende isso, gente. Como eu falei para vocês, ó, eu quando era criança, eu era a desinibida. Tá? Eu era assim, ó, 2 anos de idade, eu tava em cima do palco dançando Gretchen, que eu sou daquela época, tá, gente? Revelando a minha idade aqui, ó. Revelando minhas rugas, eu imitava a Gretchen. Então, vocês devem imaginar, era o auge da Gretchen e eu tinha 2 anos de idade. Eu fiz teatro quando na escola, fiz muitas coisas desse tipo, né? Até música também eu comecei um pouquinho, toquei violino, cantei algumas vezes, mas eu fui perdendo essa leveza de me expor, porque provavelmente, né, muitas críticas vieram quando eu fiz as coisas. Muitas pessoas não gostaram daquilo que eu estava expressando e não só quando eu estava me expondo, mas também quando eu estava expondo uma opinião minha, quando eu estava, né, sendo eu mesma, fui criticada e a gente interpreta, quando a gente é criança, as críticas como desamor. A gente pensa que ela me criticou, então ela não me gosta de mim. Quando, na verdade, eu poderia, se eu tivesse maturidade, eu entenderia que ela está criticando essa parte. Só esse pedacinho aqui. Não que isso faz com que a pessoa não goste de mim inteira, né? Então, a criança vai acumulando essas várias críticas, essas várias coisas que vai recebendo, as reprovações que vão sendo recebidas ao longo da vida e vai criando essa introversão aí. Aí, a gente tem que desaprender isso. Então, um processo foi se formando da minha vida também. Então, primeiro eu desaprendi a falar em público, que foi esse caso dos relatórios são lindos. E mesmo assim, eu ainda me contei com muitas vezes com o Calma Pax, porque eu ainda assim tinha esse problema, esse nervosismo. E aí ficava tranquila, falava. Mas quando mudou o ambiente, como a Mari falou, do palco da palestra para o palco de cantora, é o mesmo palco, mas não é o mesmo palco. Os dois são palco, mas não são o mesmo palco. Então, de novo, eu tive que usar uma outra técnica, Mari. Sabe o que eu fazia? Como eu já tinha treinado muito fazer palestra, falar para mim não era um problema. Cantar era o problema. Daí o que eu fazia? Eu falava, tipo assim, boa noite, pessoal, eu vim aqui contar uma história para vocês através da música tal. Pá. Isso me tranquilizava e eu conseguia cantar. Como é que é essa técnica que você me falou? Ancoragem. Ela funciona igual como uma funciona isso, Mari? Né? Ela traz aquela firmeza, sustentação para o ponto inicial. Então, é onde você vai achar uma zona de conforto, vamos dizer assim, para te impulsionar, para você ter a outra ação. Mais simples.
Você tem Vixe, exemplos, vamos Mari, lá. de Tem ancoragem? vários. Eu vou dar Esse eu o acabei de dar primeiro, um, né? que é como eu comentei. O contrário de você, o meu problema não foi cantar, o meu era dançar. Então eu amava dançar, mas eu não sabia falar. Então as primeiras vezes que eu falei, eu tenho que falar num palco, eu me movimentava como se eu estivesse dançando. Porque isso também me dava uma ancoragem, uma segurança. Então vamos usar alguns exemplos do dia a dia, para qualquer coisa. Sabe quando a gente sente um cheirinho de comida e lembra de uma pessoa, de uma ocasião? Ou quando a gente escuta uma música e parece que a gente voltou no tempo, né? Aquela nostalgia. Nossa, aquele tempo, quanto tempo que eu não escuto aquilo. Tudo isso, ele dentro da comunicação, ele é um processo de ancoragem. Então, ele te retoma para um lugar seguro. Vamos pensar nas ancoras boas, positivas, claro. Então, te retoma para um lugar seguro. Então, você pode usar essa segurança para desenvolver a próxima segurança. E cada vez é mais fácil. Então, eu tenho que apresentar, tenho que falar num palco, é o que você fez. Eu vou lateral antes de entrar. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou fazer algum movimento, vou ouvir uma música que me anima, que me traz segurança. Vou entrar numa reunião de exercício, eu vou me espelho, eu vou falar frases positivas, eu vou passar ali a apresentação com um sorriso no rosto. Então, tudo isso a gente pode pensar como fazer esse processo. Aquela técnica assim, né, da Mulher Maravilha, ficar uns X minutos assim. Eu tive uma professora de canto que antes ela fazia uma concentração com todos os cantores que iam se apresentar naquele dia, naquele show, e ela fazia a gente ficar assim, tipo, 5 minutos, um minuto, acho, 1 minuto e meio, não me lembro exatamente. Com aquela posição da Mulher Maravilha, mão na cintura, né? O peito assim para frente, confiança, confiante. Tu vai entrar lá e ela falava, né? Enquanto a gente estava assim, ela falava: vai confiante que tu vai fazer o que tu sabe fazer, tu vai expressar o teu ser. Isso é tipo inato teu, tu não precisa ter medo. E se alguém não gostar, tudo bem. Tu não precisa ter 100% de aprovação, né? A gente tem que se conscientizar disso também, né? Parabenizar qualquer situação. Então, às vezes acontece, já aconteceu, terminei algo que eu amei de alta performance. Parece que eu olho para tudo aquilo e não valorizo. Ok, foi bom. Agora, se teve um erro, parece que eu vou lá e pego aquele erro e me massacro. Tá vendo por que eu não falo? Tá vendo por que eu não exponho? Tá vendo por que eu não faço? Então, tudo isso também vai fazendo com que a gente perca a nossa confiança. Então, a gente mesmo vai gerando. Então, eu gosto. Com certeza. Até quando alguém fica falando, próxima vez, agora eu aprendi. Isso daí não foi legal, não deu certo. Ou por que não deu certo? Não deu certo por causa do público, da situação, do momento, da minha ansiedade, do meu problema. O que é que está acontecendo? Ó, o áudio está ruim. Para mim também. Não sei, para mim tá normal. Tô ouvindo super bem, Mari. Então, é algo específico. Se mais alguém tiver achando ruim o áudio, põe aqui no chat pra gente ver se é um problema aqui do lado de cá ou do lado de lá. Então, é muito importante a gente também se aprovar. E às vezes olhar para não doer. E falar, olha que legal, uma experiência. Eu passei por aquilo, ok. Então, olha, então, Mari, talvez seja. É da Mari ou é o meu, gente? Que tá mais ruim? Olha só, falando aqui, né, que a Mari comentou, a gente precisa, gente, desenvolver uma amizade conosco. Eu gosto muito de uma técnica que eu chamo de eu vou aplicar o filtro da melhor amiga. É assim, ó, enquanto a Mari vai, acho que a Mari, se tu cair, tu volta, tá? A Mari travou aqui para mim. Para vocês travou também a Mari? Vou falar para vocês, então, o filtro da melhor amiga. Agora voltou. O filtro da melhor amiga é assim, Mari, ó, que é o que eu uso. É uma técnica minha aqui, que é assim, ó. Tô num processo, né? Fiz alguma coisa, errei. Não foi muito bem, não deu certo, sei lá. O que a minha melhor amiga me falaria?
como ela me falaria? Ela não ia chegar e falar assim, Vilca, tu errou, sua idiota, ridícula, tu não estudou um monte, como é que tu chegou e fez isso? Que é aquela voz, né, sabotadora que a gente tem de malvadonas conosco que somos. A minha melhor amiga, ela iria falar assim, olha, realmente aconteceu esse erro. Ela seria honesta, ela não vai passar pano, mas ela vai me tratar com gentileza. Ela vai falar, olha, aconteceu, tem alguma coisa que você pode fazer para minimizar as consequências desse erro, né? Então vai incentivar a fazer uma limpeza do que ficou ruim e vai me incentivar a seguir para o futuro com esse aprendizado. E ela vai falar comigo de um jeito muito educado, gentil. Talvez ela até me leve para tomar um chá ou um chope, né? A gente precisa fazer isso. Sermos nossas amigas. Usa o filtro da melhor amiga. Deu ruim. Opa, vou chamar o filtro da melhor amiga. Vem cá. Como é a conversa? Tem que passar por esse filtro. Porque a minha conversa interna é muito malvada comigo. É muito algoz. Isso a gente tem, porque a gente, né, desenvolveu. Quando a gente foi sendo reprovado lá de trás, a gente foi construindo uma sensação de eu não sou boa o suficiente, e eu não tenho as capacidades, e aí a gente acredita nessa baita mentira. Eu adorei. Da melhor amiga. Usa essa técnica aí, Mari. Sim, é bem legal isso que a Mari falou, né? Porque a gente é autoflagelo demais, gente. Tem uma frase que eu ouvi num seriado do Gilmore Girls. Vocês conhecem esse seriado, gente? Mãe e filha, parará. É uma coisa antiga. Eu tô só revelando a idade aqui. A menina vai com o avô para aprender. Ela tem que desenvolver uma atividade esportiva dentro lá da escola dela. E ela vai com o avô aprender a jogar golfe. E aí ela faz tudo errado. Bate na grama, né? Enfim, aí ela fala assim, isso foi errado, né, vô? Daí ele fala assim, não, você tá aprendendo. E aí vai, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Aí chega uma hora que ele fala assim, ó, querida, para de me perguntar se tá errado. Não existe certo ou errado no processo de aprendizagem. Nem certo, nem errado. Eu tô aprendendo. Que libertador! Muito bom, né? A gente pode treinar, a gente pode aprender. Tem toda uma Vox to You aí para ajudar a gente, né? Mariana, conta um pouquinho para nós o que vocês fazem na Vox nesse sentido, né? De desenvolver as expressões para construir a gente gera esse em ambiente si. seguro. Então, a pessoa tem a oportunidade de treinar para todas as situações que ela já convive ou que ela nem convive, nem imagina um dia conviver. Então, desde um palco, uma câmera, uma reunião lá, um improviso, um processo de desinibição, um pitch de venda, um pitch de apresentação. Então, ela faz o que isso? A convivência com as pessoas, vendo os outros fazerem, tendo a oportunidade de fazer, e o que a gente sempre fala aqui dentro. Aqui você pode errar. Aqui você deve errar. Quando a gente erra, a gente não acredita também no erro. Adorei a história porque é bem isso. Mas quando você erra, quer dizer que você estava tentando, você estava fazendo. Você está indo além. Então, quando você vai vendo, você vai tornando aquilo, vai tornando mais tranquilo para você, esses estímulos todos. Então, o nosso objetivo é exatamente isso, gerar esses ambientes com ferramentas, com explicações muito racionais, porque nós somos adultos. Então, para a gente parar para entender algo, fazer algo, entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, qual o resultado que vai me gerar. E fazendo tudo isso, não sei se vocês estão escutando as risadas, vai tendo oportunidade de ir muito além. A gente vê desde uma pessoa que fala, nunca vou subir num palco, em cima do palco puxando uma história. E tudo isso é um processo de gerar confiança, de entender que é possível e que está aparecendo fazendo. Mari, tem uma beleza oculta nesse trabalho que tu faz de desenvolvimento da comunicação, né? Que é a construção da confiança não só para falar em público, é a confiança de ser. Eu acredito que eu posso me expressar, eu acredito que eu posso investir no meu sonho,
eu acredito em mim, eu tenho capacidade, eu podia ter medo de ser rejeitado. Então, imagina assim, né? A pessoa quer trocar de emprego, ela não tem confiança em si, mas por uma técnica de comunicação, ela constrói a confiança que ela precisa para trocar de emprego. É uma beleza oculta maravilhosa. Gente, é um efeito colateral. Esse de vir aqui fazer live, ou subir no palco, ou falar o que tu pensa, tá? Claro que tu vai ter teu filtro de personalidade, cada pessoa vai se expressar de um jeito. Eu falo um monte com as mãos, porque eu sou italianona, né? Eu gostaria de ser aquela mulher, assim, delicada, sabe? Que fala, assim, Lucelena, palavras rebuscadas, mas eu não sou essa pessoa. E fica artificial, vai ficar mentiroso. Eu vou perder a verdade porque eu tô tentando aqui, né? Tem uma beleza nisso, gente, que é maravilhosa. É você construir a confiança para seguir a tua vida, dar os passos que tu quiser, na direção que tu quiser. Mas sabe aonde tu aprendeu? Na escola de oratória, subindo no palco, se arriscando a se expressar em algum ambiente. E eu posso. Tu vê aí Eu teus alunos isso, mas a construindo gente vê isso. cada situação. Porque é desde uma promoção dentro do trabalho não esperado, que aconteceu e a gente ficou sabendo ontem, todo mundo comemorando pela alegria da pessoa, que ela falou assim, eu mereço, eu queria, mas eu não esperava receber esse convite. E tudo por quê? Porque a autoconfiança veio, né? Ela começou a se mostrar que ela poderia também liderar pessoas através das palavras, não só fazer o serviço dela. Até uma pessoa que chega para nós e fala, olha, eu tô conseguindo tomar um café da manhã com meu marido sem querer matar ele. Tem aquela coisa da harmonia, de eu melhor, de estar com ele, de me adaptar àquela realidade. E a gente vê, assim, isso também é confiança, é construir confiança. E a gente vê pessoas que às vezes chegam numa aula assim, e depois de 2, 3 aulas começam a vir de outra vestimenta e outra roupa, porque assim, eu quis me preparar para estar aqui. Eu quis vir. Então, tudo isso é muito além, né, de técnicas de oratória. Isso é você se amar. Isso vai mudar a tua autoimagem. Tu vai começar a se ver diferente. Porque se eu tinha um medo que me paralisava, eu fui para um ambiente seguro, treinei, me preparei. E depois eu vou para a vida e expresso, eu venço o medo, um obstáculo desse, eu mudo a maneira como eu... Aquela voz, sabe? Aquela malvadona, ela muda, ela, ó, fica mais quietinha. Ela pode não sumir, mas ela vai começar a diminuir de volume. Não é assim não, Vika. Tu já fez, ó. Tu já teve essa coragem aqui. Tu já conseguiu aquilo ali. A Mari, ó, fez tal coisa. Então, não é essa coisa tão ruim que tu tá pensando. Tem isso, né? A gente muda a maneira como a gente se vê. A gente se vê mais próximo da nossa real humanidade. Que é o quê? Seres em desenvolvimento. Podemos aprender. Podemos vencer os obstáculos. É muito bom, muito bom. Ô, Mari, eu queria te perguntar uma coisa. E quando a pessoa não consegue, ela consegue performar, mas ela não consegue perceber isso? Tem gente que passa por isso, né? Tipo, sim, minimiza as suas conquistas. Na escola ou no dia a dia, como fazer isso? É, do que tu já viu, né? Do que tu já viu e o que saídas a gente pode ter também. O que a gente faz? A gente sempre grava a pessoa, a gente prova social para que ela se enxergue, porque ela vai observar. Então, ela vai fazer um comparativo. A gente sempre diz, nós não comparamos a aluno, não existe isso. Eu não posso me comparar com a Bíblia, eu não posso me comparar com alguém, mas eu posso comparar com aquilo que eu já fui um dia e aquilo que eu estou me tornando um dia. Então, você ter uma prova social é maravilhoso. Sim. Mas o que a gente mais recebe e percebe, eu acho que percebe a mudança quando ela recebe um elogio externo. Quando ela vem de uma pessoa inesperada que vem fazer um elogio para ela. Então, ela chega aqui e fala assim, olha, eu recebi um elogio no meu Instagram, recebi um elogio no meu trabalho, de um amigo meu de muitos anos. Então, ela observa, ela começa a se olhar de uma outra forma, porque ela recebeu esse elogio externo. Então, uma coisa legal é, quem está ali nesse processo, se grava, tem uma prova, faz um comparativo. Pode ser difícil agora, mas lá na frente vai valer muito a pena. E, além disso, peça feedbacks para pessoas que vocês podem confiar. Pessoas que você sabe que
que vão estar ali para te ajudar, pessoas que vão estar ali para agregar, né? Que é muito importante também. Show, muito bem, Mari. Mari, queria entender mais quais são as ofertas que tu tens aí para nós, para a gente ter esse ambiente seguro, né? Eu sei que nem todo mundo tá na cidade, mas eu também sei que a Vox é uma rede, né? E que vocês têm alguns programas online para cada tipo de persona. Então a gente já se coloca à disposição para conversar individualmente também e encaixar na melhor realidade, tá? Então vamos lá. Temos as plataformas online, em qualquer lugar do mundo você pode acessar. São plataformas práticas. A pessoa vai fazer exercícios, gravando vídeos, tendo instrução e feedback, que é muito importante. E além disso, nos nossos treinamentos presenciais, a gente tem desde a academia de oratória, que é um processo igual a academia de ginástica, onde você vai toda semana passar por exercícios, momentos, feedback, experiências diferentes, até treinamentos mais intensivos, quando o objetivo é a consciência, aonde eu estou e o que eu quero com isso. Como isso pode me ajudar a chegar no outro lugar. Então, nós trabalhamos com todo esse leque de opções, de certa forma. E, claro, às vezes eu tenho uma pessoa que tem uma dor muito pontual. Eu já quero trabalhar isso. Câmera. Eu vou trabalhar com um auditório, então eu preciso saber ler em púlpito. Então, às vezes, tem uma coisa bem pontual que é trabalhar. A gente também faz programas personalizados voltados para aquela necessidade pontual. Gente, é tão bom saber que existe especialista no mundo, né? Porque daí a gente não precisa saber tudo, a gente pode consultar os especialistas e trabalhar com eles, né? Muito bom, muito bom. Mari, ainda falando um pouquinho sobre autoestima, autoconfiança que vem através da comunicação. Eu acho que a gente tem que lembrar que nós, seres humanos, nós desenvolvemos a linguagem, né? De um jeito diferenciado dos animais. A gente desenvolveu diversos símbolos que nos ajudam a nos expressar. E esses símbolos hoje viraram a nossa palavra falada, né? E isso surgiu de uma necessidade de conexão. Então, quando a gente não se expressa, a gente está deixando de se conectar. E às vezes até também, a forma né? que a gente expressa. Eu sempre falo que tem palavras que se a gente trocasse no nosso dia a dia, a conexão seria outra. Às vezes um bom dia, por favor, obrigado, ele teria muito mais valor na nossa comunicação para se conectar e para ter outras funções hoje do que a gente imagina. Então, eu sempre falo também uma coisa. A gente fica olhando e falando, nossa, tem que mudar tudo, tem que começar tudo do zero. Mas simples detalhes vão fazer a diferença. Aquela simples coisa. A frase pensando como o outro vai receber, a troca de uma palavra, a forma com que eu vou falar. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo entre nós. Imagina se eu falo para a Vilca, Vilca, olha, vou desligar, tá? Uma boa noite para você. E dependendo da forma com que eu falo, Vilca, foi muito legal o papo contigo, agradeço a oportunidade, até a próxima, boa noite. É a mesma informação que eu estou passando, mas a forma com que eu estou falando, eu me conecto muito melhor. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Eu adoro essa parte de conexão. Porque as pessoas ficam, como que eu vou conectar com cliente, com pessoas diferentes, com pessoas estranhas? Porque às vezes com o mais próximo é mais tranquilo, a gente conhece um pouco mais. A primeira coisa é ter a consciência e entender que a conexão ela surge de pequenos detalhes, de pequenos favores, ajustes, olhares. Tudo isso vai fazer com que o outro se aproxime de você. Ai, que lindo isso. Isso é ótimo, porque eu sou uma pessoa favorável à seguinte máxima. A vida se transforma de 5 em 5 minutos. Eu acho que a gente não faz grandes transformações, assim, sabe? Tipo, até acontece quando acontece um trauma, né? Perde alguém, perde tudo na vida, lá, fica doente. Aí tu pode ter uma transformação, assim,
grande de uma hora para outra, mas ainda assim é complicado de acontecer, porque passa a turbulência, tu volta para aquela teu modo de operar anterior. Agora, de 5 em 5 minutos, no detalhezinho aqui, uma palavra, uma expressão, uma forma, um tom, pode fazer toda a diferença. E quando tu vê, tu aprendeu aquilo e tu mudou. É uma mudança sem dor, né? Uma mudança que é de pouco em pouco e ela vai sendo assimilada, tipo, incorporada. E é legal. Né? Muito bom. E assim, é Adorei muito legal essa... isso que você tá falando, porque quando você faz uma pequena alteração, o resultado é exponencial. Então, às vezes o resultado tá ali, em como você tá falando, em como você tá tratando. Você entendendo os tipos de pessoa que você está se comunicando e observando cada detalhe. Cada um é um. Você pode ter na mesma função, no mesmo papel, várias pessoas e elas serem de forma completamente diferente na hora de você se comunicar. Entendi. Com certeza. Isso faz muita diferença, gente. Eu já trabalhei em algumas multinacionais, né? E existe muita... Quando a gente conversa com pessoas de outras nacionalidades, outras etnias, existe muito a questão cultural. Então, você não pode falar determinadas coisas, porque para você não é ofensivo, mas para outra pessoa é. É importante se conscientizar de que, apesar de eu estar expressando a minha verdade, eu não tenho o direito de fazer a outra pessoa ouvir a minha verdade goela abaixo. Não é assim que eu vou expressar minha verdade e ela será compreendida. Não é assim que eu me posiciono e eu vou ser ouvida, né? Se eu não me der conta de para quem eu tô expressando aquilo, uma parte da comunicação fica, sei lá, parece que fica faltando uma perna, né? Show, querida, muito bem. Então, gente, olha, muito mais do que comunicação, muito mais do que saber falar em público, muito mais do que subir num palco ou falar numa câmera, aprender a se comunicar é construir confiança em você. Confiança de que você pode se expor, confiança de que você pode ser quem você é e confiança de que você pode ir atrás do que você quer. É um efeito colateral da autoexpressão. Ai, que lindo. Eu vou ouvir essa live. Eu já tô imaginando isso no meu banheiro cheio de post-it. Só das frases que eu ouvi você falando pra gente falar. Um monte de frase legal aqui, né? Eu queria falar uma coisa, que tem uma música que eu adoro, que a música é Sangrando, é do Gonzaguinha, não sei se tu conhece. Ó, Revelações da Minha Idade. Essa música deve ser lá de 80 e tantos, tu nem tava planejada. A Mari é quase millennial, gente. Então, assim, ela diz assim, ó, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, eu vou sangrando. As lutas da minha vida é a que eu estou cantando. É lindo, gente. É isso que a gente faz. Palavra por palavra, a gente se entrega para o outro. Você entrega quem você é. Você vive quem você é. E é isso que ele fala na letra. Eu recomendo que todo mundo ouça essa música. Já vou pesquisar. Sangrando do Gonzaguinha. Assim que sair daqui. Uhum. E ele fala assim, olha, tem uma parte que parece nós no palco. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir, esteja certa que estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos. O meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. É isso que a gente aprende quando a gente vai se comunicar. É isso que a gente vive. A minha raça, a minha emoção, todo o meu peito aberto aqui, expressando, palavra por palavra, a minha entrega. Ai, gente, é top. Recomendo que todo mundo desenvolva essa habilidade, lembrando que não existe certo ou errado no processo de aprendizagem. Melhor lugar para fazer isso, ambiente seguro. Aqui eu estou trazendo uma para vocês, ambiente seguro aí da Mari. Ok?
Mari, tem alguma coisa que tu queira falar pra gente ir encerrando aqui a live? Com Vamos fazer certeza, um sorteio. vou fazer Tu também sim. vai Eu fazer um queria sorteio, dizer né? que, além de um ambiente seguro proporcionado, a gente tem que estar sempre no processo de evolução, de autoconhecimento, de entender o porquê das coisas. Então, além da gente fazer isso aqui na comunicação, eu recomendo a todos que conheçam o trabalho maravilhoso da Vilca, que tiver por mim, porque é um processo que todos precisam passar. É uma liberdade, porque quando você se conhece, você se livra das amarras que estão ali e você consegue dar passos mais fluidos. E aí, com certeza, quem sabe o teu próximo desafio não é falar em público e conta com a gente. Certo, é isso aí. No meio da caminhada do autoconhecimento, que é isso que eu trabalho, e desenvolvimento pessoal, eu posso descobrir que a comunicação é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Algumas pessoas já têm desenvolvidas, outras precisam desenvolver. Mas, com certeza, posicionamento, todo mundo precisa desenvolver. Porque a gente está muito preso em status quo, como deveria ser, medo da rejeição mesmo. Então, todo mundo precisa. E a comunicação, eu acho que é fundamental. Concordo, É o jeito de embaixo. desenvolver a confiança. 3 anos falando, 3 anos gravando vídeo, viu, gente? Se eu tivesse feito um trabalho com a Mari, se a Mari tivesse aqui naquele ano, talvez eu levasse 6 meses gravando, ao invés de 3 anos. São 3 anos de uma contribuição que eu queria dar para o mundo, que é a leitura de Mulheres que Correm com os Lobos comentada, que ficou atrasado ali, porque eu não tinha confiança de publicar um vídeo na internet. Complicado. Bom, gente, olha, eu só tenho uma pessoa aqui. Quem tá aqui nesse momento? Quem tá aqui? Eu não sei. Diz pra mim quem fala, escreve assim, eu. Pra gente saber quem ganhou o sorteio das 2 pessoas. Ganhou a participação no meu grupo de prática desse desenvolvimento pessoal. E eu vou dar uma mentoria. A Mari vai dar o que, essa Mari? mentoria presencial aqui na escola, onde a pessoa vai sentar com um profissional para entender exatamente o que está acontecendo na comunicação dela. E após a mentoria, ela vai participar de uma aula em grupo para poder começar a dar esses passos iniciais daquilo que for investigado anteriormente. Ai, que show. Eu não sei quem tá aqui. É a Elizabeth que tá aqui, ou é o Márcio, ou é a Laura. A gente não tem como saber, gente. Diz aqui para nós. Eu vou ter que mandar. Ô, Mari, vamos fazer de outro jeito, então. Ó, vou dar uns segundos aqui para a pessoa se pronunciar. Se ela não se pronunciar, a gente faz esse sorteio numa caixinha de stories, que tal? Então, vamos falar assim, ó. Vamos falar uma palavra, uma senha. A pessoa tem que ter assistido a live, né? Para poder participar do sorteio. Então, vamos colocar uma senha qualquer. O que tu acha? Uma palavra-chave. Comunicação é vida? Comunicação é vida. Então, ó, para participar do sorteio, a gente vai abrir caixinhas de stories, sei lá, a gente abre amanhã. Você escreve ali comunicação é vida e coloca o teu e-mail. Aí a gente coloca uma lista combinado, de e-mail, pode ser? Combinado, então. Beijo, Mari, muito obrigada, tá, por trazer aí seus conhecimentos, trazer a tua filosofia, porque a Mari vive isso, né? Ela se expõe, ela se coloca em situações de coragem e corre atrás. É esse sucesso. Então, gente, exemplo. Obrigada por ter se disposto. Com certeza. Estou sempre aberta. E parabéns pelo trabalho, que é encantador. Muito obrigada para quem assistir. Aproveitem que vai ficar gravado e assistir de novo, porque esses insights fazem toda a diferença. Beijo. Tchau, obrigada, tchau, viu, Mari? Beijo. Boa noite.